Olá, seja muito bem-vindo à sua primeira aula do método inglês em 21 dias. Nesse primeiro dia, eu vou te ensinar a montar frases usando as estruturas mais variadas possíveis em todos os tempos verbais. Tudo o que você precisa para que você se comunique com segurança e fluência, tá? Durante os 21 dias, você vai conseguir montar frases onde você vai poder contar experiências inesquecíveis que você viveu, algo que você está fazendo agora e até mesmo planos que você tem para o futuro. Então, are you ready? Let's start. Vamos lá, vamos começar então. Primeira coisa que a gente vai ver aí é o verbo to be. Mas, teacher, eu não aguento mais ver o verbo to be. Eu vejo desde quando eu estudava. Mas eu acredito que você ainda não aprendeu o verbo to be. Você provavelmente viu ele durante toda a sua vida, mas você ainda não entende o que ele significa e como usá-lo. Acho que as escolas fazem tanta confusão na cabeça da gente que ele vira um monstro e a gente fica com medo. Eu fiquei com medo quando eu fui aprender o verbo to be, porque eu já havia falado, né? Eu já tinha visto sobre isso a vida inteira. E ainda assim eu não entendia o que era o verbo to be. Então, você vai aprender agora, de uma vez por todas, o que é esse verbo to be. Fica comigo? Vamos lá, let's do it. Bem, o verbo to be depende muito dos pronomes. O que são os pronomes? São as pessoas de quem você fala na sua frase. Eu, você, ele, ela, nós, vós, eles ou ela. Você lembra disso no português, né? Então, as pessoas de quem você fala na frase são os sujeitos e a maioria das nossas frases vão ser usadas com pronomes. Os principais pronomes que a gente tem são esses aí, ó, que estão aqui em cima do vídeo. Então, ó, fala pra mim. I, you, he, she, it. Lembrando que não é it, tá? É it, é mais fechadinho o som. It, we, you, they. Beleza? A tradução já tá aí, não vou precisar traduzir para você não. Então, esses são os pronomes, são as pessoas que a gente usa nas frases, tá? E a gente vai juntar esses pronomes com o verbo to be. E aí a gente vai ter o que a gente tem nesse quadrinho que tá aqui, ó. A forma afirmativa, negativa e interrogativa. Esse quadrinho aí é um resumão de tudo. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou explicar para você como funciona cada parte dessa, para você entender na hora de montar uma frase e não ficar perdido. Se confundir se o verbo to be vai no começo, se vai no final, se ele vai no meio da frase, se ele vai antes, se ele vai depois. Então calma que eu vou te explicar tudo agora, com calma, passo a passo. Primeira coisa que você precisa entender agora é que o verbo to be precisa de sujeitos. E a maioria dos sujeitos são pronomes. E quais são os pronomes? Esses que estão aqui em cima. Bom, mais uma vez, rapidinho. Fala depois de mim. I, you, he, she, it, we, you, they. Beleza. E veja que a teacher colocou you duas vezes, né? You pode ser você e o you também pode ser vocês. Mas como que eu vou saber a diferença, pelo amor de Deus? O contexto da sua frase. Aquilo que você já estava falando antes, aquilo que você quer expressar. Não se preocupa não, que quando a gente ouve, a gente entende 100%, dá para entender tranquilo qual a diferença de um para o outro. Vamos continuar. Beleza, então vamos ver a forma afirmativa, que eu acho que é a forma que a gente consegue entender mais claramente o que é o verbo to be, tá? O verbo to be é simplesmente o verbo ser e estar. Ponto. Não tem outra coisa que você vai usar o verbo to be. Você vai usar a palavra eu sou, eu estou, você é, você está, nós somos, nós estamos. Isso aí é verbo to be. Todos os outros verbos são como o verbo to be. Por exemplo, você sabe dizer precisar em inglês? Need. I need, eu preciso. I am, eu sou. Ponto. Não tem outra dificuldade. Não tem mais nada que seja o verbo to be. O verbo to be é apenas o verbo ser ou estar. Eu coloquei aí 4 exemplos para você ver na prática como que a gente usa o verbo to be. Leia depois de mim, tá? I am happy. I am happy. You are tall. You are tall. He is very smart. He is very smart. It's beautiful. It's beautiful. Beleza. Então, com essas 4 frases,
Você viu, ó. Eu sempre usei o verbo to be como se fosse sou ou estou, é ou está. E aí você combina os pronomes que a gente já viu com o verbo to be. Esse quadrinho aqui em cima, ó, tá explicando isso de uma forma maravilhosa. Eu sou, como se diz eu sou? I am. Ou se você quiser falar de um jeito mais rápido, I'm. I'm. Fala pra mim, I'm. E você é ou você está? You are ou you're. Vamos lá? You're. Beleza. Depois nós temos o he is. Ele é ou ele está. Qual seria a forma abreviada dele? Você consegue falar pra mim? His. His. Beleza. E se fosse ela? Ela é ou ela está? She is ou she's. E o it, nós temos também we are, we're, they are, they are, they are. Esse this is e that is, a teacher colocou aí, só pra você entender, tá? This is, esse é ou essa é. That is, aquele ou aquela ou aquilo, tá bom? Agora veja que eu coloquei o it com uma cor destacada. Por quê? Porque o it é um pronome neutro. Se você pesquisar na tradução do Google, qualquer tradutor, ele vai aparecer como ele ou ela. Mas o it é usado apenas para animais, objetos, lugares, qualquer coisa que não sejam pessoas, tá? Você não pode usar o it para falar de pessoas. Para isso, você tem o he ou she. Beleza? Uma curiosidade a respeito do it. A gente acabou de ver que o it não é usado para pessoas, certo? Ele é usado para coisa, comida, objeto, lugar, qualquer coisa, menos para pessoas. Mas em alguns casos, quando a gente tem um animal de estimação, por exemplo, a gente pode usar o he ou she ao invés do it, porque o animal de estimação faz parte da nossa família, não é? Ele não é como se fosse um membro da nossa família, a gente ama igual. Então a gente pode falar do nosso animal de estimação usando o he ou she, porque a nossa relação é muito achegada. Olha esse exemplo aí, ó. Leia depois de mim, tá? I have a dog. He is very funny. Sua vez. Vamos de novo. I have a dog. He is very funny. Beleza. Eu tenho um cachorro. Ele é muito divertido. Agora atenção. Eu vou usar he ou she para animais se for o meu animal, tá? Ou, claro, se você estiver falando sobre o animal de alguém e você quiser mostrar que você tem um carinho por aquele animal dessa outra pessoa, você pode usar o he ou she. Mas qualquer outro animal, it. É o seu animal? Pode falar he ou she. Quer mostrar um respeito pelo animal de um amigo seu? He ou she. É qualquer outro animal, it. Tá bom? Não vá chamar um animal no zoológico, qualquer coisa de he ou she, porque você vai estar sendo deselegante. A pessoa que vai ouvir vai na hora perceber, poxa, ela cometeu um erro que ela não poderia ter cometido. Então fica a dica, vamos lá. Forma negativa agora. A forma negativa você vai fazer exatamente o que você já estava fazendo e incluir o not, para mostrar que é uma negação. Só você lembrar que toda frase no inglês precisa ter um sujeito, um verbo e algo que indique tempo. O verbo to be já indica que é um tempo presente, certo? E ele já é um verbo, então você já mata duas coisas com uma só. E como você quer fazer uma negação, você precisa de algo. No português a gente usa apenas não. Eu quero, eu não quero. Eu estou feliz, eu não estou feliz. E no inglês, veja essas frases que a teacher colocou aí. Não se esqueça de ler depois de mim, tá? A gente precisa ler junto. I am not hungry. I'm not hungry. Vamos mais uma vez. I am not hungry. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Hungry, fome. Como se diz fome em inglês? Hungry. E se eu quisesse falar que eu estou com fome, como ficaria essa frase? I am hungry. Ou, se você quiser abreviar, I'm hungry. Ok? Vamos para o segundo exemplo aí. Fala para a teacher. You are not tired. Mais uma vez. You are not tired. E se a gente fosse abreviar isso? You aren't tired.
Mais uma vez, you aren't tired. Beleza, tranquilo. Você acabou de dizer que você não está cansado. Mas e se eu quisesse dizer que eu estou cansado? Como ficaria essa frase? Eu estou cansada. I am tired. Você está cansado? You are tired. Ele está cansado. He is tired. Lembrando que com he, she e it a gente usa is, tá? Ela está cansada? She's tired. O it não vamos usar porque o it não serve para pessoas. Nós estamos cansados. We are tired. Eles estão cansados? They are tired. Eles não estão cansados. They aren't tired. Você não está cansado. You aren't tired. Eu não estou cansada. I'm not tired. Viu só? É bem fácil, bem simples. Esse quadrinho aqui em cima, ó, tá mostrando pra gente todos os pronomes e o que acompanha. Veja que o not vem bem depois do verbo to be, né? I am not, you are not, he is not, she is not. Simples. Só você lembrar. Am nós usamos com I, are nós usamos com you, we e they, e o is a gente usa com o que sobra. He, she e it. Vamos montar perguntas agora usando o verbo to be. Como que ficariam essas perguntas? É bem fácil também. Pensa na frase. You are tired. Essa foi a ordem, né? You are tired. Fiz uma afirmação. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou pegar o verbo to be e vou jogar ele lá para o começo da frase. Are you tired? Mas, teacher, por que eu faço isso? Diferente do português, onde a gente só muda a entonação para indicar que é uma pergunta, o inglês precisa ter um auxiliar. Precisa ter alguma coisa na estrutura do inglês que denuncie para a gente que aquilo é uma pergunta. Por exemplo, no português, se eu quiser perguntar se uma pessoa está cansada. Você está cansado? Agora eu quero afirmar. Você está cansado. Viu? A ordem das palavras é a mesma. O que vai mostrar que é uma pergunta é a entonação que eu uso. No português, a gente só muda a entonação. Agora, no inglês, isso não funciona. Olha esse quadrinho aqui em cima. Ó. A forma afirmativa, I am. Como é a forma negativa? Fala para mim, por favor. I am not. E a interrogativa? Am I? Eu pego o verbo to be, coloco ele no começo da frase. Am I? E isso você vai fazer com todos os outros. You are not. Como ficaria uma interrogação? Are you? He is not. Is he? É só pegar o verbo to be e jogar lá no começo. Eu trouxe alguns exemplos pra gente. Vamos conferir, ó. Primeiro pontinho aí. Are you a dentist? Are you a dentist? Lê pra mim, por favor. Vamos mais uma vez? Are you a dentist? Você é um dentista? Olha a pergunta. Se eu fizesse you are a dentist, eu estaria afirmando. Mesmo que eu colocasse a entonação de pergunta, se eu não mudar a ordem do auxiliar, que é, no caso, o verbo to be, eu não vou estar perguntando. Mesmo que a minha entonação seja de uma pergunta. Porque não é só a entonação no inglês que a gente precisa, tá? A gente precisa também alterar essa ordem aí. Então, eu perguntei, are you a dentist? Olha o que a pessoa respondeu. Yes, I am a dentist. Sua vez. Yes, I am a dentist. Olha a segunda pergunta. Is she your daughter? Vamos de novo? Is she your daughter? Ela é sua filha? Olha a resposta. Yes, she is my daughter. Mais uma vez. Yes, she is my daughter. Beleza. Então veja aqui. Como que seria uma frase afirmativa? Ela é a sua filha. Faz pra mim essa frase. Uma afirmação. Ela é a sua filha. Como que ficaria essa frase? She is your daughter. Mas agora eu quero fazer uma pergunta.
Eu só preciso mudar uma coisinha só. O que que é? Colocar o is lá no começo. Ela é a sua filha? Is she your daughter? Beleza? Olha a próxima pergunta aí. Agora a gente vai usar o they. Como se diz eles em inglês? They. E elas? They também. E a gente vai usar o thirsty. Thirsty. A gente tem que fazer sim esse movimento com a língua, tá? Você vai colocar a língua entre os dentes e vai fazer, ó. Thirsty. Thirsty. Como se diz com sede? Thirsty. Agora, se eu fosse perguntar o seguinte: eles estão com sede? Como que ficaria essa pergunta? Pode pegar essa pesca aí que eu deixei na tela. Are they thirsty? Are they thirsty? Lê pra mim, por favor. Beleza. Olha a resposta. No, they are not thirsty. Ou você ainda pode falar de uma forma mais abreviada. No, they aren't thirsty. Viu que não é difícil? É só você lembrar. Vou falar ser ou estar? Então eu vou usar o verbo to be. Simples, ponto. Acabou. Vou fazer uma negação? Coloco o not. Vou fazer uma pergunta? Eu jogo o verbo to be lá no começo. Simples assim. Finalmente, você entendeu como que funciona a estrutura do verbo to be. O verbo to be é apenas o verbo ser ou estar. Ele não tem diferença nenhuma dos outros verbos. O uso é o mesmo. Assim como você fala, eu preciso, I need, eu sou, I am. Ela quer, she wants, eu quero. Eu sou, I am. Até te confundir agora. Mas não é difícil. Mas vamos continuar vendo aí que você vai ver como vai ficar mais claro ainda. A gente pode, no inglês, fazer uma coisa bem legal. No inglês, é muito importante que a gente abrevie. Eu digo isso no inglês americano, tá? No inglês britânico, você pode, sim, fazer uma frase mais extensa, uma coisa assim mais culta, porque o inglês britânico é um inglês muito mais culto, né? Mas o inglês americano, a gente fala que é um inglês muito de dia a dia. Então, é muito rápido. Você tem que fazer o máximo possível para falar menos palavras e juntá-las. E para te ajudar a fazer isso, para dar uma fluência, até facilitar a nossa vida, para você não ter que ficar repetindo tudo, né, vez após vez, a gente tem o que a gente chama no inglês de short answers. Short answers, que são respostas curtas. O que são essas short answers? Olha essa tabelinha aí, ó. É como se no português alguém falasse assim: você está com sede? Sim, eu estou. Talvez no português soe um pouquinho grosso, né? Mas no inglês é super natural. No inglês americano é super normal você fazer isso. Ah, você tá em casa agora? Tô sim. Pronto. Simples. A teacher colocou nesse quadrinho aqui, que vai ficar aqui do lado, yes or no questions. São perguntas onde a resposta é sim ou não. Mas para você não ter que falar. Por exemplo, você está estudando inglês? Sim, eu estou estudando inglês. Você não precisa repetir tudo. Você só fala, sim, estou estudando. Ou, sim, eu estou. Simples. É uma resposta short, bem curta. Vamos ler todas as perguntas comigo e depois a gente vê como fazer as respostas, tá? Então, vamos lá. Is she from São Paulo? Are my books at your house? Are Cindy and Peter good singers? Am I a tall person? Beleza, já lemos as perguntas, vamos entender as respostas. Primeira pergunta foi: Is she from São Paulo? Ela é de São Paulo? Sim, ela é. Yes, she is. Para no verbo to be. Quando você falar o verbo to be, acabou a frase. Por quê? Se você fala yes, she is from, você vai ter que terminar a frase. Aí não seria mais uma short answer. Então, a short answer, a resposta curta, vai até o verbo to be. Falou o verbo to be, acabou a sua resposta. Pode parar, tá bom?
Yes, she is. No, she isn't. Olha a forma abreviada. Então, você pode usar no, she is not ou no, she isn't. É mais bonito ainda se você abreviar tudo. Ou seja, né, você já está dando uma resposta curta e na resposta curta você ainda está abreviando. Fica lindo, fica muito bonito quando a gente está ouvindo. Olha a segunda pergunta. Are my books at your house? Os meus livros estão na sua casa? Aí a pessoa respondeu, yes, they are. Sim, eles estão. No, they aren't. Não, eles não estão. Mas, teacher, estou falando de livros. Estou usando they. O they pode ser usado para pessoas e para coisas, tá? Ele não tem diferença, não. A única observação é o it. O it, sim, ele... Se fosse um livro só, por exemplo, is my book. Já ia usar o is porque é singular, tá? Are é para plural. Is my book at your house? Daí a pessoa responderia, yes, it is. No, it is not ou it isn't. Porque eu estou falando de uma coisa só e essa coisa é singular. E aí, como é singular, eu uso is. Como eu não estou falando de pessoas, eu uso it. Ok? Olha a próxima frase. Are Cindy and Peter good singers? Cindy e Peter são bons cantores? Mas, teacher, se eu falo ele ou falo ela, eu não teria que usar o is? E por que eu coloquei are? Porque, veja, de quem que eu tô falando na frase? Eu estou falando de Cindy e de Peter. Eu estou falando de duas pessoas. Se eu estou falando de duas pessoas, eu não estou falando ele e ela. Eu estou falando eles. Né? Entendeu? O sujeito da frase aí não é só Cindy, não é só Peter. É Cindy e Peter. Então, eles estão juntos. Eles. Por isso eu uso are, que é plural. E aí, eles são bons cantores? Yes, they are. Sim, eles são. E se fosse a forma negativa? Faz pra mim aí. Eu vou te fazer a pergunta e você vai me responder negando. Are Cindy and Peter good singers? No, they aren't. E a última pergunta. Am I a tall person? Tall quer dizer alto, tá? Am I a tall person? Eu sou alta. Eu sou uma pessoa alta. I am a tall person. Eu sou. I am 175. Não vou traduzir a minha altura. Se você ficou curioso, você vai ter que descobrir. Treinando seu ouvidinho aí a descobrir qual é a minha altura. O teacher não vai falar pra você. Mas você pode estar se olhando no espelho às vezes. Mulher tem muito disso, né? Vai se arrumar e olha, será que essa maquiagem tá boa? Eu tô bonita? Eu tô alta? Eu tô gorda? Eu tô magra? Am I? Am I tall? Am I fat? Am I thin? Tudo isso am I. Porque você vai colocar o verbo to be lá no começo. Yes, I am. Se for uma resposta, você concluiu. Ou alguém pode estar falando pra você. Você pode perguntar pra alguém. Am I a tall person? Eu sou uma pessoa alta? Daí ela diz, yes, you are. Ou então, no, you aren't. Tudo isso depende, lógico, de pra quem você está perguntando. Se é pra você mesmo, se é pra outra pessoa, tá? Mas essa é a estrutura, esse é o esquema. Viu só como é fácil? Isso aí é o verbo to be. Moleza. Todos os seus anos de escola, onde você ficou se matando para entender o verbo to be, foi resumido em pouquíssimos minutos. E é isso que você vai fazer durante todos os 21 dias. Você vai ter aulas rápidas, aulas práticas e aulas simples de entender. Nada focado em gramática, nada com muita confusão, tá? Então, agora que você entendeu o verbo to be, a gente pode aprender o nosso primeiro tempo verbal, o present simple, ou presente simples, tá? Então, não deixa de assistir o próximo vídeo. E já vou te pedir alguns favores para a próxima aula. Não se esqueça de anotar vocabulário, principalmente. As frases sempre vão vir carregadas de vocabulário e de expressões. Então, use uma anotação. Anote no seu material em PDF que você tem. Se você quiser, você pode imprimir, sei lá, encadernar. Faz um caderninho de estudos aí e faz as anotações que você precisar nele, para você poder conferir depois sem ter que ficar assistindo a aula. Lógico, se você quiser assistir a aula toda de novo 3, 5, 20 vezes, pode também. A aula é sua, tá? Então, anote, fale comigo as frases, tente montar frases novas, faça de acordo com a sua rotina. Infelizmente, a teacher não consegue conhecer a sua rotina. Eu gostaria muito, né, de saber tudo que você faz para poder adaptar as frases para você. Mas você consegue fazer isso. As estruturas estão aí. Você dominando o tempo verbal e entendendo a estrutura, você consegue montar
qualquer frase que você quiser. O vocabulário vai depender da sua rotina. Você pode pesquisar, ou até já saiu aqui usar algum vocabulário da aula de hoje. Tá aí a importância da anotação também, ok? Thank you so much for being with me for this class. Espero você na próxima aula. Nós vamos começar a aprender sobre os tempos verbais. Vamos entrar aí no presente simples. Thank you so much. Bye, bye.